Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Neosapiens. Muita alegria ter você aqui. Ter você com você de novo. É muito bom estar cercado de pessoas maravilhosas. E é raro. Então temos que valorizar, né? Então você é uma pessoa maravilhosa. Você também. A produção também. E hoje tem uma mais maravilhosa. E tem mais uma maravilhosa aqui. É a Vera, seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada Dá pelo convite. um closezinho aqui na Vera para o pessoal ver ela. Isso, oi Vera. Pessoal, não sei se vocês lembram que a Vera já participou de um episódio com a gente, mas esse episódio aqui vai ficar mais quente. Por quê? Porque a gente vai aprofundar. Isso. Da última vez que a Vera veio, a gente entendeu a terapia dela e a gente vai falar sobre ela muito. Mas dessa vez eu tive a chance de participar. Ser tratado com a Vera. E foi maravilhoso. Não, estou em tratamento, na verdade. Tá. Estou em tratamento. Tá. Mas já eu vou contar um pouquinho, eu vou falar pouquinhas coisas para vocês, mas sobre o tratamento, que depois eu vou deixar, se tudo for permitido, vou deixar um pedacinho para vocês lá da terapia na área de membros, mas ainda não é uma promessa, tá, gente? Se tudo for permissível, ok? Bom, para quem não conhece a Vera Van Soten. Isso. Terapeuta espiritual e escritora, com mais de 2 décadas de atendimento, auxiliando as pessoas em seus processos de autocura. 2 décadas. Ela tem formação internacional em terapia floral no Canadá, terapia de vidas passadas nos Estados Unidos e facilitadora de Jin Shin Jitsu nos Estados Unidos. Entre outras formações, como a leitura do inconsciente, a constelação espiritual e a desconexão de padrões. Ela é membro da Natürlich Gesund, chama. Meu Deus, muito chique. É uma associação alemã de terapeutas holísticos e do Instituto Soran de Saúde Integrada. Então essa é a Vera, claro, só um pedacinho para quem estiver ouvindo aí do carro ou vendo no YouTube. Mas ela é muito, 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 muito mais do que isso. Vocês vão conhecer um pouquinho mais dela agora, tá? Você pode assistir esse episódio aqui e seguir. E depois, se você quiser se aprofundar, volta lá no outro episódio, que tem muito mais para vocês saberem de outros casos que a Vera falou da outra vez. Mas seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Nossa, é uma gratidão muito grande, um privilégio estar com você. Foi maravilhoso ter essa experiência estar tendo essa experiência de terapia com você. Sou muito grato, realmente muito grato, assim, porque é mais um processo que tem me ajudado muito. Que bom, fico feliz. Vera, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é a sua missão. Qual é a missão sua missão, seu propósito, do seu trabalho aqui nesse planeta? Então, a minha missão é ajudar as pessoas em seus processos de autocura e conexão consigo mesmos. E de que forma? Eu acesso as causas que levam os padrões doentes, das desarmonias, e desconectam. Né? Essas causas costumam estar a nível de memórias de vidas passadas e elas se linkam às questões ancestrais do seu sistema familiar. Então a gente tem que desconectar aqui e aqui para mudar o seu padrão embaixo. Então a gente diz assim em cima como embaixo, né? Certo. É disso que eu estou falando. E essa é a minha função, é a minha missão. E quando você diz desconectar, é desconectar o quê do quê? Você vai perguntar isso. São as memórias, né? As nossas memórias, quando a gente nasce, a gente está ligado ao nosso inconsciente individual, que é um pool, vamos dizer assim, de memórias, né? E são essas memórias que, de certa maneira, por uma questão de frequência, vibram numa frequência e se conectam com a situação onde você vai nascer.
Então, vamos supor, você tem o seu inconsciente individual ou sua alma tem muitas memórias de situações de medos, né? E tem também memórias de situações de abuso. E tem também memórias de situação de abandono. E tem também situações, por exemplo, de memórias de beleza, porque a gente não tem só as memórias negativas, a gente tem também as positivas, né? Então, a sua alma, ela vibra numa frequência, né? Então, e essa frequência é atraída para um sistema familiar que tem memórias similares, ou temas similares, tá? Para se tornar um solo fértil para você, né? Então, por isso que você é atraído para uma família X e não para outra família. Não tem que ter assuntos em comum, frequências em comum. E aí a sua energia se linka com as energias das pessoas daquele sistema familiar que tem questões, programas de medo, de abuso, de rejeição, abandono e beleza. Então, você vai se linkando, né, energeticamente, né? E aí, dessa forma, você pega, o DNA, ou fios do DNA daquelas pessoas e se linka às histórias daquelas pessoas e recebe o nariz do vovô João, o cabelo da tia Maria, a cor de pele do Joaquim e assim por diante, que são os ancestrais que você se liga pelos programas que você traz. Tá claro isso? Sim, sim. Você está dizendo que essas características fenotípicas que nós adquirimos, cor de cabelo, lobo junto, lobo separado, nariz grande, nariz pequeno, todo o fenótipo humano também é um reflexo dessas conexões prévias que acontecem nesse pool de características familiares, né? É isso que você está dizendo. Na realidade, quando a sua energia, que tem programações, N programações, se liga com aquele sistema familiar, né? O seu programa de medo se liga com o programa de medo da vovó Maria, por exemplo. Sim. Então, recebe o fio de DNA e as histórias da vovó Maria e algumas características físicas. Sim. Que fica como uma impressão, né? Fica como uma impressão, uma digital no plano físico. Sim. Né? Mas é muito interessante, isso eu vejo na prática. Quando eu acesso as memórias de vidas passadas, muitas vezes, quando eu vejo uma vida passada, às vezes a característica física daquela vida passada é como se ela acompanhasse aquele padrão de medo e quando se linka com o sistema familiar, você também, de certa maneira, recebe. É assim como se o padrão de medo estivesse linkado a uma característica física. Eu posso dar um exemplo? Por favor. Né? É sempre bom. Porque eu acho que os exemplos são os que realmente mostram. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma cliente me procurou para fazer terapia floral. Porque ela chorava muito. E ela não sabia por quê. E ela chorava, assim, no trabalho, durada, estava no ponto de ônibus, começava a chorar. E o que aconteceu? O namorado chegou uma hora, não sabia mais o que fazer com ela e acabou terminando com ela. Né? Ela acabou perdendo o emprego. Né? Porque ninguém sabia o que fazer com isso e ela também não. Então, ela fez psicoterapia, foi ao centro espírita, fazia limpeza, ela tentou de tudo. Então, ela veio para fazer terapia floral, porque os florais realmente ajudam no emocional. Isso é um fato concreto. Então, começamos. E eu pedi para ela não conhecia o Jinshin Jitsu, que é uma das terapias que eu trabalho, pedi para ela deitar na maca e começamos a fazer toques em pontos chaves do corpo que retêm memórias emocionais, por exemplo. Ok.
E toda vez que eu fazia o fluxo ligado ao princípio materno, ela me relatava depois que tinha tido menos crises de choro. Eu falei, tem a ver com a questão da mãe, né? E comecei a sondar ela. E ela disse, olha, eu tenho um relacionamento ótimo com a minha mãe. Quando eu nasci, a minha mãe, de certa maneira, até deixou todas as obrigações dela de lado para cuidar de mim, e é assim até hoje. Né? Na minha família, todo mundo diz que ela vive cuidando de mim até hoje. Muito mais, assim, meu pai reclamava, minha irmã reclama, né? E eu fiquei pensando, o que será, o que tem por trás, né? Bom, um belo dia, ela chega e diz assim, do nada, você trabalha com regressão? E eu olhei para ela e disse, sim, eu gostaria de fazer. Falei, tá bom. E fizemos uma regressão. Eu não tinha oferecido para ela na época, inicialmente, porque como ela estava muito à flor da pele com essa questão do choro, eu falei, eu não sei exatamente o que nós vamos acessar, mas ela que me pediu. Então a alma dela estava pedindo para liberar alguma coisa. Ok? E fizemos. E foi muito interessante que veio a seguinte vida passada dela. Ela era uma criança, ela era uma menina pequena, tipo 2 anos de idade, que morava com a mãe do outro lado do oceano. E a mãe era uma mulher muito jovem, muito alegre, e ela usava um chapéu deste tamanho. E elas eram muito felizes. E elas moravam, tipo, no último andar, tipo um sótão quase, de uma casa que elas tinham que subir muitas escadas para chegar lá em cima. Elas moravam tipo um mini apartamentinho. Pelas informações que recebemos na época, tratava-se de Paris, tá? Tipo século XIX. E um belo dia apareceram o pai e o avô, pai do pai, para buscá-la. E ela foi literalmente arrancada da mãe. Levaram ela, né? E ela ficou desesperada e naquele instante, ela como alma, decidiu que não iria nunca mais chorar. A alma dela decidiu isso naquele instante. Porque a dor era tão grande que ela se fechou. E foi embora com o pai e o avô, atravessou o oceano e veio ao Brasil. E ela viveu a vida inteira numa fazenda no interior, com o pai e o avô e muitos escravos. E ela contava detalhes, né? Detalhes das comidas, de como dormiam, né? Muitos detalhes. E ela não podia sair ao sol, porque não podia, ela tinha que manter a cor dela muito branquinha, muito pálida. Na época isso era elegante, né? Então ela não saía para fora. Ela ficava dia após dia na janela olhando para fora. Né? E aí, encurtando a história, ela, em algum momento, acho que ela já devia estar grandinha, o pai e o avô decidiram que estava na hora dela se casar e foram ver os fazendeiros vizinhos quem tinha um homem, rapaz, né, da idade dela, ou próximo, para poderem se casar. Então escolheram um noivo para ela, fizeram o casamento, né? Foi do lado de fora, no jardim, teve realmente música, uma mesa comprida. Vimos todos os detalhes. Bom, ela se casou com esse rapaz e esse rapaz acabou administrando a fazenda. Porque aí o avô dela morreu, depois mais para frente o pai dela morreu e ficaram ela e o rapaz. Só que o rapaz
ele não era um bom administrador e perdeu tudo. E foi perdendo. Ela não teve filhos. E no final da vida dela, ela ficou sem nada. E ela se mudou para uma cidade pequena, perto da fazenda, e sobreviveu dando aulas. Aliás, era a única coisa que ela gostava. Inclusive, na fazenda, ela dava aulas para as crianças dos escravos. Ela adorava isso. O pai e o avô não gostavam muito, não, mas ela adorava. Então, na velhice, ela morreu, quer dizer, ela viveu sozinha, já viúva, dando aulas naquela cidadezinha pequena e, na realidade, vivendo muito simplesmente, com muita simplicidade. Aí, foi interessante que quando eu conversei com a alma dela, a alma disse que hoje ela estava chorando tudo aquilo que ela não havia chorado naquela vida. E olha que interessante, essa moça, hoje, na vida de hoje, é muito pálida e chama-se Lívia. Lívia é um nome latim para quem é pálido, né? Lívida, Lívia, né? A mesma raiz, né? Então foi interessante que naquela vida ela era muito branquinha. E olha que quando você faz o link, você traz não só o padrão da tristeza que ela trouxe da perda da mãe, né? Como ela trouxe uma característica física. Entendeu? E essa mãe dela dessa vida é a mesma da vida passada? Não. Não, já era outra mulher. Sim. Mas aí essa mãe provavelmente tem uma história, tem uma vibração que conectou com o campo dela numa necessidade de cuidar ao extremo dela, né? Tanto que a mãe biológica dela hoje largou tudo. Ela largou, o marido diz assim, depois que nasceu a Lívia, você não se preocupa com mais nada na vida. Né? Então, era uma forma, a alma da mãe biológica dela, de alguma forma se conectou com ela no sentido de ajudá-la, né? A curar esse princípio materno que era um buraco para ela como alma. E aí também deve juntar, deve haver também outros desdobramentos, presumo, porque aí quando você reforçou que a mãe nessa vida, né, ela foi, todo mundo na família falava, ela parou de fazer tudo para cuidar da Lívia, dessa vida. Para que você continue sendo cuidada pela mãe, você tem que estar sempre bebê, e bebê está sempre chorando. É uma forma de retroalimentar também, né? Por que não? Não, isso era uma coisa de vidas passadas. É? Tanto que a gente... Não era não. Tinha a ver com a questão da vida passada. E a mãe, quando ela fez o tratamento, como que foi? Isso refletiu no comportamento da mãe dessa vida? Tipo, ela saiu daquele papel de eternamente cuidar, desobrigou essa mãe dessa vida de ficar eternamente cuidando? Ou não interferiu no comportamento? Ela parou de chorar. Não. A mãe, ela continuou naquele papel eternamente cuidando? Ah, bom, isso eu não sei, porque eu não a vi mais. Ah, tá. Eu não a vi mais. Na verdade, a questão do choro parou. Porque a gente desconectou, isso, respondendo a tua pergunta, como a gente desconecta, a gente desconectou. Então, aí vem, não é só o acesso da memória que desconecta. Né? Aí eu preciso falar que eu trabalho para uma comissão espiritual, eu tenho chefe, e a nossa função é, né, eles me mostram, eles que acessam, e eles que desconectam na realidade. Sim. E essas memórias ficam presas no corpo físico. Então, as memórias, as memórias ficam no corpo físico. Por isso que por isso que eu, hoje em dia, eu não atendo mais sem atender via físico também.
porque tem que limpar a memória celular que está no físico. Então ela chorava, ela sentia a tristeza. Né? Ela estava tão linkada a essa história mal resolvida que ela nasceu pálida, que é o outro personagem. Né? E ela sentia aquela tristeza profunda, e toda vez que eu fazia os toques referente ao princípio da mãe, melhorava. Quer dizer, isso estava no corpo dela, aquela tristeza da falta da mãe. E aí, quando você diz fazer o atendimento considerando sempre o físico, é estar presencialmente com a pessoa e não online, não à distância. Exatamente. Ah, eu já tentei, já tentei, não é a mesma coisa. Faz todo sentido. Então, a comissão espiritual fica responsável pela desconexão nos planos espirituais, e você desconecta no corpo, na memória celular, através da terapia do Shinjitsu. Jiu-Jitsu. Não só Não isso, é isso, né? Eu faço junto, né? Ah, você faz Então junto. você viu que eu fiz. Sim. Eu fiz uma série de manobras em você Isso. de desconexão, porque eu sabia onde estavam os links em você. Ah, perfeito. Que eu vejo. Perfeito. Eu tenho evidência, e tenho clara evidência e clara audiência. Perfeito. E eles me mostram. Então, às vezes eu vejo telas, às vezes eu vejo várias telas ao mesmo tempo. Perfeito. Vera, uma curiosidade que eu fiquei é o seguinte: nós fomos planejados, ou seja, essa fábrica que devolve a vida aqui nessa roda de samsara, né, nessa encarnação após encarnação, está digamos assim, está no processo de fabricação, essas memórias virem juntos na vida atual. Então, no processo, por exemplo, minha alma tem memória de todas as minhas vidas, sabe-se quantas foram. Quando eu venho encarnar nessa vida, já tem programado as memórias que eu tenho que trazer, ou isso é como se fosse assim, deu um erro na fabricação, deu ruim, deu um pequeno erro e veio com memórias que não eram para vir. Como que funciona isso? É assim, na verdade nem eu sei, porque o que eu percebo é que a gente tem, eu chamo de essas memórias, elas viram programações. Uhum. Então, a gente tem milhões de programações. Uhum. Né? Por que eu nasci nesta vida com somente 50 programações linkadas ao meu sistema familiar? Qual é o critério para eu ter me linkado somente só essas 50? Eu não sei. Isso eu não sei. Ainda não descobri. Quem sabe no próximo podcast eu respondo essa pergunta. Ainda não descobri. Mas essas programações, elas ficam repetitivas. Elas se repetem. Inclusive vidas afora, tá? Como assim vidas afora? Em várias vidas. A mesma programação. Sim. É tipo assim, cara, se não tá ajustando, vai de novo. Então, igual assim, passar de fase no videogame. Não é ajustando. Simplesmente você atrai aquilo, porque você está nessa frequência. Então você vai repetindo porque você está nessa frequência. Não, sim, mas eu digo assim, por exemplo, né, na teoria darwiniana, para tentar fazer um comparativo, primeiro a gente achava que a adaptação era feita intencionalmente para você conseguir sobreviver. Então, um pássaro que era rosa fica marrom para ficar da cor da árvore e o predador não vê. Mas depois a gente veio achar, né, os teóricos vão falar, não, isso é o acaso, isso é seleção natural. Então, na verdade, um pássaro veio com esse gene da cor marrom e ele teve mais sucesso. Porque aí os predadores pararam de enxergar e ele conseguiu repassar para frente os genes e fazer toda a prole. Eu fico imaginando, né, como se tem no Kybalion, né, aquilo que é em cima, embaixo, em cima. Será que não é essa a lógica? Então, a criação meio que vai ligando as coisas por vibração, porque essa linguagem do mundo espiritual, essa linguagem divina, ela tem mais a ver
com vibração, frequência e qualquer outra coisa do que essa é a linguagem do Gostei da universo. pergunta. É. Gostei da pergunta. Então, se funciona assim, então pela frequência é como se fosse assim, é aleatório, deixa as frequências se encontrarem até que eles consigam, o próprio sistema consiga se limpar, né, ou se ajustar, se harmonizar dentro daquelas situações que vierem. Sim, poderia se dizer isso, sim. Então, Porque as coisas vão acontecendo de acordo com o que você falou, né? Você vai numa situação, aí desdobra, aí vai, e é dessa forma, assim. Eu posso dar um exemplo. Isso, por favor. Adoro seus exemplos. Isso foi muito interessante, né? Até para mim, eu falei, nossa, eu me lembro de uma cliente que ela disse assim para mim, ela era uma moça Nisei, né? Descendente de japoneses, assim, muito tímida, ela falava muito baixinho, ela era uma pessoa que não chamava atenção, né? E ela contou que no trabalho, que ela trouxe a questão do trabalho, que ela disse assim, eu não sou vista, né? Assim, é como se eu não existisse naquela empresa. Eu falo de manhã muito bom dia e de noite até logo e mais nada. Né? E raramente alguém fala comigo, raramente me pedem alguma coisa, né? Nunca tive aumento de salário. É como se eu não existisse. Aí falei, tá bom. Acessamos uma vida passada dela. E aí o que eu vi? Abriram-se 3 telas, 1, 2 e 3. E na primeira eu vi uma mulher parindo no meio da floresta de cócoras, o bebê caiu no chão, ela foi lá com os dentes, cortou o cordão umbilical, largou o bebê lá e foi embora. Aí veio a informação, o bebê era o personagem, aquele personagem da minha cliente. Olho para a segunda tela, vejo uma freira, muito jovem, com um bebê recém-nascido no colo. Atrás dela, uma freira mais velha, enquanto a jovem tinha que entregar o bebê em algum lugar, algum orfanato. E estava muito claro que a mais velha estava lá para supervisionar que a jovem realmente fosse entregar lá o bebê. E o bebê era o personagem da minha cliente. Vejo a terceira cena. A Guerra dos 30 Anos na Europa foi uma guerra que devastou a Europa. Eu estou falando do início do século XVII, 1618 a 1645, 48. E era assim, os reinados guerreando entre si e, obviamente, soldados invadindo e comendo tudo e estuprando mulheres e muita pobreza, muita miséria. Foi uma época que a Europa ficou devastada, literalmente, e onde houve muita fome e muita morte, né? E eu vejo, deve ter sido novembro, pelo tipo de clima, era frio, garoava, era Holanda, algum lugar onde hoje é Holanda. E o personagem da minha cliente era uma de 8 irmãos, que devia ter talvez uns 8 anos de idade, 9 talvez. E eles moravam em alguma aldeia, bem miseravelmente, e de repente veio alguém gritando, soldados espanhóis estão chegando! E os pais gritaram e pegaram os filhos e disseram, vamos correr para uma outra aldeia. Só que ela foi esquecida. E ninguém percebeu, tinha 8 filhos, tinha que sair correndo. E mais tarde ela se escondeu, conseguiu fugir. Alguma vizinha pegou ela, foi com ela no bosque e com os filhos da vizinha. E observando ou seja, o transcorrer da vida dela, daquela vida, ela ficou
primeiro morando com essa família dos vizinhos, ela nunca mais reencontrou com a família dela, de origem, onde ela trabalhava, teve que trabalhar como se fosse ajudar nas questões domésticas. E trabalhava, era puxado. Em algum momento, ela foi vendida para uma outra família, onde ela também ficou meio em estado de, como se fosse uma escrava, trabalhando. E em algum momento, ela, por aquela família, foi vendida para o prostíbulo. Né? Então, esse foi o transcorrer da vida dela. Aí eu perguntei para a alma dela, mas o que você quer me dizer com isso? A resposta foi, a programação dela era de ter sempre sido abandonada, esquecida, não vista. E ela está presa nesse padrão até hoje. Né? E aí eu perguntei para ela depois, e como é sua família hoje? Ela disse assim, é igual. Ninguém me vê. É como se eu não existisse. Né? E foi muito interessante. Aí a gente desconectou, fez todo o resto do tratamento. E, acho que um mês depois, essa minha cliente mandou uma colega de trabalho. E essa colega chegou e disse, Vera, você não sabe como a Joana mudou. Eu falei, como ela mudou? Aí ela contou que teve uma reunião lá na empresa, como tinha uma vez por mês. E a Joana se levantou e falou. E falou um monte de coisa que ela achava que deveriam mudar na forma de trabalho, né? Dando os inputs, sugestões, e que todo mundo ficou assim olhando para ela, tipo assim, uau, ela existe. Então, é disso que eu estou falando. E aí, olha que interessante, o padrão, o primeiro, a alma sempre me diz, existe um programa que é o programa gatilho, é o que instala a programação. E o primeiro foi o programa gatilho. Aí depois ela repetiu a questão do abandono, que foi a freira, né, filha da freira. Depois teve aquela vida durante a guerra dos 30 anos. E provavelmente houveram mais, porque nunca é um só, a gente vai repetindo. Por isso que isso chega até a nossa vida. Parece um bug, né, no sistema. E fica repetindo. Como se fosse um vírus que desencadeou um erro de código e a pessoa fica com aquele código que causa uma vibração que atrai ela para todas aquelas situações. Rodando. Mas isso não é erro não, viu? Não? Não. Isso não é erro. É simplesmente uma experiência. Porque erro é um julgamento, né? É uma experiência. Sim, mas se... Só que para a alma ela não serve mais. Quando a alma começa a expelir, eu nunca usei esse termo, expelir, né? Programas, é tipo assim, eles não estão servindo mais porque não há mais novos aprendizados. Porque a alma coleta informações, que são as memórias de vidas passadas, para o seu espírito aprender e crescer e evoluir. E quando... Olha que interessante, porque eu estou respondendo aquela tua pergunta que você me fez. E que eu te falei que eu não sabia. Quando aquele programa instalado, né? Se instalou um programa, vivenciou em outra vida, repetiu. Outra vida. Começa a não levar a lugar nenhum, ou seja, não tem mais novos aprendizados. É como se a alma... dissesse, bom, tem que ser deletado. E aí eu faço uma analogia ao computador. Existem programas que chegam uma hora que não servem mais. E você tem que dar uma limpa, né? É isso. Ô Vera, qual foi a história, esses filmes que você vê? A Vera é a pessoa que mais vê filme na Mais que você? Mais que eu, porque ela vê todo dia no trabalho, né? Vários filmes de alma. Sim.
Porque você vê o filme, literalmente, né? Você vê as cenas, assim, eu fico imaginando. Porque você já contou essa história da outra vez. Só que é impressionante, você contou exatamente igual, como se você tivesse... Se fosse só uma coisa assim que você sentia, você muda, assim, o relato. Porque, não, você conta detalhes, assim. Parece que você viu o filme mesmo. Então é porque você viu. Sim. Então, desses milhares de filmes que você vê durante esses 20 anos que você viu, qual o mais antigo? Qual o filme mais antigo? Que você falou, gente, onde é que eu tô? Tipo... Antigo da antiguidade? Tipo, o cara vê uma memória de alma tão antiga que ele tava em outro planeta, por exemplo. Ou que ele tava lá no tempo das cavernas, alguma coisa assim nesse sentido. Qual foi a história mais antiga que Tempos das Cavernas, sim, já vi. Já viu? Já vi. Pode contar. Mas é que eu não tô me lembrando qual é o enredo. Ou seja, sim. Sim. Isso eu já vi. Já viu? E era... era uma situação de ciúme. Lá no tempo da... Caverna, isso. Eu não me lembro por onde eu comecei, ou seja, qual foi o cliente que me trouxe alguma questão ligada a ciúmes. Isso. O tema era esse. E aí eu acessei uma tela que falava disso e teve outra tela que foi na época das cavernas. Gente. Né? Onde houve uma briga terrível por causa de ciúmes. Porque na época ninguém era casado com ninguém, né? Não se esqueçam disso. Verdade. Gente que inventou o casamento depois, né? Bem depois. E você já teve algum filme que você viu fora da Terra? É assim, não ligado aos meus clientes, pelo menos até hoje. Ah, tá. Mas que eu já acessei, sim. Outras dimensões, sim. Eu. Ah, você. Não através de um cliente que trouxe uma questão. É porque não faria muito sentido, né? Porque eu imagino que para você, vamos supor, né? Se você veio de uma outra órbita, de algum outro lugar, e precisa acessar essa dimensão, você provavelmente passa por um processo tão assim, um método de fabricação tão denso que essas memórias acabam não refletindo, talvez, nessa história, né? Não pode sei. ser. Pode ser, né? E, assim, de todas as telas que você viu, qual que mais te impressionou, assim? E por qual motivo? Tem vários. Nossa, tem tanta história. Eu vou contar 2. Você gosta dos filmes? Adoro. Você já se ajeitou? Se você já se ajeitou... É igual fofoca, né? Vai, conta. Ele papa todos os filmes da Terra e agora do céu. Dos céus. Conta essa fofoca, velho. Você sabe que tinha uma cliente minha que disse para mim, eu não sei se vocês se lembram daquela escritora que escrevia novelas, Janete Claire. Sim. Ela diz assim, se ela conhecesse as tuas histórias, ela ia adorar, ela ia fazer novelas e mais novelas com as tuas histórias. Verdade. Mas volto a dizer, não são minhas histórias, né? É o que eu acesso. Né? Então, era um cliente meu já há alguns anos, e ele veio trabalhar outras questões, e um belo dia, e ele trazia a seguinte questão. Ele era casado, feliz, tinha 2 filhos, a questão profissional fluía muito bem, mas ele trazia, uma das queixas que ele trouxe mais para o final do nosso tratamento, que ele dizia que ele tinha atração sexual por homens. E ele dizia assim, mas eu não sei de onde vem isso. Né? Não tinha nenhum caso na infância, nada na adolescência. Mas teve um gatilho ou ele sempre sentiu? Ele sempre sentiu. Sempre sentiu. Sempre sentiu. E aí, quando a gente acessou uma vida passada, eu vi uma cena, eu o vi como escravo na antiga Grécia, mas pelo visto não era na Grécia, devia ser
e alguma outra costa lá perto, mas eles eram gregos, ou pelo menos o personagem dele, não sei se era grego, mas pelo menos o dono da mina era grego, porque eles eram todos, os que mandavam eram gregos. E ele era um homem muito grande, muito forte, então eles tinham que ficar batendo em pedras e soltando as pedras e carregando as pedras. Essa era a função. E só tinha homem lá. E era um lugar com muita poeira branca, mas muita poeira branca. Eles deviam inalar aquilo, porque eu não consigo nem, porque eu vendo aquilo quase que inalei. E o administrador, mas o fato que havia um relacionamento sexual. Quando terminou aquilo, eu olhei para o meu cliente e disse, aquilo fez sentido para você? Não é porque às vezes eu começo a duvidar de mim mesmo, do que eu vejo, né? Ele olhou para mim e disse assim, fez. E ele me contou depois que foi como se tivesse encaixado a última peça de um quebra-cabeças. Ele teve um efeito, os americanos chamam de aha effect. Aquela coisinha, Para mim não fazia sentido de nada, porque era uma história totalmente solta no espaço. Né? Porque eu te contei agora a história dessa minha outra cliente, que ela me trouxe um tema e as 3 telas que eu vi, elas faziam sentido. E havia uma linha de raciocínio em todas elas. No caso desse cliente, veio uma história do nada, uma visão do nada, por isso que eu questionei, que não tinha link com nada. E ele disse, fez sentido. E o resultado disso, ele disse que ele encontrou a paz. É uma coisa totalmente não mensurável, nem para mim, que era cliente dele, e eu era cliente dele havia anos. Não, era... Terapeuta dele. Terapeuta. Desculpa, terapeuta dele. Né? Eu era terapeuta dele há anos. Ele era meu cliente. Né? E para mim aquela história era uma história tipo solta. Tipo uma informação que não casava com nada. E ele disse não. Aquilo fez sentido. E ele disse que depois disso ele encontrou a paz. Não me perguntem, aquilo foi uma história que me marcou exatamente por isso, porque aparentemente ela não tinha ligação com nada. Não? Essa é uma história. Mas agora eu vou contar outra história. Essa história que eu vou contar agora é recente. E é uma história que veio a mim uma mãe com uma criança com uma doença cujo final é Wiedemann. É um nome longo, aquelas doenças que tem vários nomes acoplados de quem descobriu a doença, né? Não sei o que é Wiedemann. Que a criança tem um lado do corpo é maior que o outro. Então, braço um lado maior, perna um lado maior e os órgãos também, né? E aquilo foi impressionante, porque logo de cara pediu para fazer uma constelação espiritual. Então, ir para trás, e não para uma vida passada, e sim verificar, desconectar uma questão de ancestralidade. Muito bem. A constelação espiritual está baseada na constelação familiar. Mas eu trabalho de forma diferente, porque eu trabalho com a minha comissão espiritual. E eu fui indo para trás, até chegar no nó dentro da família do pai da menina, um antepassado da linhagem, não sei se era do pai ou da mãe do pai, mas era a linhagem do pai. E chegamos na seguinte história. Era um antepassado japonês no Japão, e o descendente, ou seja, o pai da menina, é filho de japoneses, lá em São Paulo. Né?
E eu vi a seguinte cena. Vi um antepassado, que era um homem que ele, resumindo, ele era um serial killer. Aquilo foi uma coisa que me impressionou muito, porque eu nunca peguei uma história dessas, né? E ele era um comerciante que ia de aldeia em aldeia, um homem solitário, e na realidade ele estava procurando a presa dele. Ele chegava na aldeia, ficava observando, ele gostava de meninos. Então ele abusava e muitas vezes matava. E eu vi detalhes daquilo. Eita. Ele era um psicopata, né? E ele realmente, é uma coisa impressionante, porque os psicopatas não sentem. Realmente é verdade. Porque quando eu assumi o lugar, eu não sentia nada. Né? Foi muito interessante, porque essa era uma história que estava atrapalhando a menina de alguma forma. Tá? Nós soltamos, aí chegou uma hora que eu olhei para cima, para a minha comissão espiritual, e disse, olha, gente, vocês assumam a partir de agora, eu não tenho como lidar com isso. Né? E eu saí fora e eles assumiram e encaminharam ele. E aí vem uma coisa interessante, eu sei que você vai gostar disso, Marcelo, que você é indagador, você fica me indagando e perguntando coisas. Eu vi quando a minha comissão espiritual estava levando ele, porque ele estava no sistema familiar, essa alma desse psicopata, né? Serial killer. Quando eu vi ele sendo levado, né? E de repente eu vi ao mesmo tempo uma outra tela, a alma dele, desse psicopata, hoje encarnada na Itália, como um homem baixinho, fisicamente, numa cidade perto do mar, da costa oeste da Itália, perto do mar. Era um homem mais baixo, mais atarracado, assim, ele trabalhava com questões mais manuais, né? E ele era constantemente atormentado por visões. Era, não, é. Né? Que era dessa vida desse psicopata japonês. Só que ele não sabia lidar com aquilo. E, obviamente, nunca falou para ninguém. E ele era atormentado com essas visões. Aí eu vi a minha comissão levando essa alma do psicopata que estava no campo, né? Ou seja, um pedaço daquela consciência que está encarnada na Itália. Eu vi eles levando, encaminhando, e aí limpou a alma dessa programação, encaminhou o pedaço psicopata e limpou a vida daquele hoje na Itália. Uau. E, ao mesmo tempo, o sistema familiar da menina e a menina. Eu vi isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso foi recente, isso foi o quê? Não faz um ano. Uhum. Isso foi uma das vivências, que você me perguntou, os que me chamaram a atenção, né? Que me impressionou muito. Porque eu vi tudo acontecendo ao mesmo tempo. E depois a mãe voltou, aí a gente acessou uma vida passada da menina, que aí eu fui para uma época muito antiga, época de nascimento de Cristo. Uau! Tá? Então, assim, tá tudo interligado. Tem links em tudo quanto é lugar. Então, duas coisas muito interessantes desse seu relato. Primeiro ponto, e eu até pergunto, né, não é comum na consulta da Vera abrir
para perguntas para a alma, mas eu tive essa liberdade de perguntar se eu podia fazer perguntas para minha alma, né? Mas minha alma tá faltando memória, ela não conseguiu responder. Tá precisando dar vivenciar muito aí. É uma alma, tá saindo ali da criança para adolescente. Sim, como é que é? Então, o primeiro que foi essa, eu perguntei se essa consciência, essa alma, se ela poderia, digamos, né, eu nem sei direito o que significa esse termo entre aspas, mas se ela podia se fractalizar, se ela podia tirar pedaços dela e viver em outras experiências, em outros corpos e até em outras dimensões. Em outras dimensões. Então foi esse o caso, né? Mas você falou que isso não é comum, né? É comum a alma se dividir e viver várias vidas? É porque você vai deixando para trás pedaços. Então, por exemplo, aquele o psicopata, de alguma forma ficou preso um pedaço dele, né? Exatamente por estar tão denso, né? Por ser denso, ficou preso ao sistema familiar. Aí vai seguindo pelo DNA. Entendeu? Entendi. Eu contei da última vez a história daquela moça do DNA? Eu acho. Não lembro. Eu não também lembro se eu lembro. contei. Porque tem as que me chamam atenção, Claro. eu muitas vezes repito. Porque elas me marcam, essas histórias. Não, mas conta de novo. Né? Conta. Aquilo foi uma das coisas mais incríveis. É outra que realmente me marcou muito. Era uma cliente já, antiga minha. A gente tinha... aconteceu um divórcio de uma forma, assim, muito penoso, muito difícil. E nós tínhamos feito várias sessões para desconectar. E realmente, depois disso, começou a fluir. Tá? Que era litigioso, eles chegaram no acordo e resolveu. Pronto. Aí ela voltou e disse, olha, Vera, é engraçado, eu tenho tentado conhecer outras pessoas, gostaria de ter um outro relacionamento, mas parece que eles não chegam perto de mim, os homens, né? Que eu acho interessante, né? Tá bom. Abrimos o campo pediu constelação espiritual. Ou seja, estamos falando do sistema familiar dela. Foi pela linhagem da mãe. Aí fui para trás, e uma hora parou. Aí eu vejo a seguinte cena. Era uma antepassada, mulher, e veio a informação, ela muito parecida com a sua cliente. Eu falei, tá bom. Aí vejo a seguinte história. A tal moça tinha por volta de 20 anos, morava numa cidade no interior do Brasil, uma cidade pequena. E havia um homem de uns 40 anos, mais velho. Lembrei. Você lembrou? Ah, então eu contei. Mais velho, ou seja, 40 anos, casado com filhos, que se apaixonou perdidamente por ela. E ela por ele. E ele ia todos os dias para a praça e ficava sentado lá esperando ela passar. Era o momento dos dois. Tá? E era assim, um grande amor. Em algum momento, o pai dela resolveu que ela precisava se casar. E arrumou um noivo numa cidade perto, provavelmente filho, acho que era filho de alguém que trabalhava com ele, alguma coisa assim, algum sócio. E ela se casou e foi embora. E ele nunca mais a viu. E ele entrou em depressão profunda, porque ele era obcecado por ela. E quando ele morreu, ele foi procurá-la. Só que por ele estar tão obcecado, ele ficou muito denso. Então ele ficou muito perto da matéria e não conseguiu acessá-la. Aí o que ele fez? Seguir os rastros dela. Mais densos, que estavam onde? No DNA. E ele começou a seguir.
o DNA. Né? As descendentes mulheres, descendentes dela, que tinham fios do DNA daquela moça que morreu. E aí eu entendi, quando eu recebi a informação que aquela moça a minha cliente era parecida com aquela moça, é porque tinha fios de DNA em comum. E aí ele se tornou o quê? O que se chama de obsessor. Obsessor. Era a energia dele e ficou grudada, procurando o grande amor da vida dele. Interessante, né? Muito. Muito. O que me ocorreu, olha o que me ocorreu. Que talvez, né, a alma, ela é ávida por memórias, por experiências, pelo que você me disse. Sim. Né? O objetivo é juntar memórias e experiências da alma. É. E aí, quando você tem um espírito dessa alma que fica preso em alguma situação, essa alma para de ter experiência e memória. Então, talvez nesses momentos a alma ganhe uma autorização de botar um outro pedaço de si em outro corpo e sair coletando experiências até que alguém venha e ajude a coletar de volta esse pedaço dela que ficou preso em algum lugar. Faz sentido? Eu não sei se a gente recebe permissão. Porque permissão significa que tem um ser superior que olha para você. Não, agora você tem permissão, que nem uma classe, né? Quando eu digo permissão, assim, talvez uma lei maior que rege isso. Você acha? Ou ela faz porque, não, vou fazer. Acontece. Não existe uma decisão mental. Acontece. Né? Então, assim, se você está dirigindo um carro e acontece uma batida, né? Mesmo que não tenha acontecido nada de grave com você, você não leva um susto? Uhum. E muitas vezes pessoas vêm correndo para tentar te ajudar e olham para você, você está assim meio abobalhada. Tipo assim, né? Parte sua saiu fora. Por isso você está abobalhada. Né? E pode não voltar aquela parte sua. Tá? É o que eu vejo, por exemplo, síndrome de pânico é claramente isso. Sempre tem um acontecimento gatilho. A gente pode explorar um pouquinho mais isso, Vera? Porque foi o meu caso, né? Quando na minha consulta, você comentou disso, de que eu preciso como é que você usou a expressão? Me conectar de novo comigo mesmo, né? Como se fosse trazer mais de mim para essa estrutura física. Mas se integrar, não foi isso que você falou? Ancorar. Ancorar, se integrar. E aí você falou que vê muito isso, que essa é uma das questões que você mais trata. Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que significa isso, ou dar algum exemplo, ou tentar explicar pra gente fisicamente o que acontece, como que você vê isso? Então, nós temos vários corpos. Uhum. E eles estão ligados entre si. E eu sempre digo, a gente deveria ser que nem aquelas bonequinhas russas, que tá uma dentro da outra. Matrióscas. Né? Isso. Mas não é o que acontece. Porque acontece alguma situação traumática, eu contei agora, dei como exemplo, imagina, acontece uma batida de carro, você leva um susto, parte sua sai fora. Né? Aí acontece uma outra situação, parte sua sai fora. Nós vivemos num mundo, pelo menos o mundo ocidental, vive uma era onde o que vale é o mental. Então, a gente investe no mental. Né? Desde que você nasce, você já tem que começar a ler, escrever. Né? Criança pequena já fica lidando com o computador, já ganha um celular, com 2 anos eles já estão assim. Né? Temos que estudar, né? E o que acontece? Acabou se criando seres humanos com mentais muito grandes,
muito inflados, né? Ninguém ensina a gente com relação emocional, com relação sexual muito menos, né? Mas se investe no físico no sentido de alimentação, no sentido de exercícios, né? Seguro-saúde, né? A gente investe nisso. Suplemento, agora Suplementos, um monte de medicamento que seca o abdômen, que faz não sei o quê. Exatamente. Mas não existe, ou seja, não é ensinado a nós a questão da conexão. Porque os corpos têm que estar encaixadinhos para a gente se conectar. E a gente tem que se conectar com aqui, né? O cardíaco, na medicina chinesa, é chamado de Shen, que é a casa do espírito. Aqui tem conexão com o nosso espírito. E se a gente ficar só no mental, chega uma hora que as pessoas ficam cada vez mais confusas. Quanto mais pensamentos, chega uma hora que você acha que você vai enlouquecer. Porque pensamento disso, pensamento daquilo, não sei o quê. Então, que nem um jovem que vira para mim e diz assim, eu não sei, eu vou fazer vestibular. Eu falei, mas o que você quer fazer? Eu não sei se eu faço veterinária, se eu faço direito, ou se eu faço design. Aí você olha, mas são 3 coisas tão diferentes. O que você gosta? Eles não sabem dizer o que eles gostam. Porque eles não têm conexão consigo. Né? E isso é uma coisa que no mundo ocidental está levando muito a grande maioria trazer as queixas como depressão, síndrome de pânico, estar confuso, não saber o seu propósito de vida, ansiedade, essa desconexão. Isso é muito sério. Uma raiva desmedida, né, descontrolada, né? Sim, aí tem as questões das memórias que as pessoas trazem, mas se você não tem conexão, você não tem nem como acessar a memória, né? Então, assim, é isso que eu estou percebendo. Eu vejo as pessoas muito pouco encarnadas, muito fora de si, né? E isso é assustador. Porque a maior queixa das pessoas, hoje, a gente que me procura, é questão de propósito de vida. Eu não sei quem eu sou. Gente, isso, na minha opinião, é a principal meta da gente desde que a gente nasce. Você tem que saber quem você é. Senão, como é que você vai viver teu propósito, se encontrar? Você não vive. Isso é sério. Tem um livro que a gente está lendo, que eu vou pescando por enquanto. Ela lê primeiro e depois eu leio. Que é O Despertar do Tigre. E aí tem uma parte que ele fala de dissociação. É isso? Uhum. Dissociação. Ou seja, talvez o termo psicológico porque você está falando, né? Uhum. E eu quero dar meu relato pessoal né, nesse aspecto, porque quando eu cheguei aqui, né, e comecei a fazer os trabalhos terapêuticos com você, eu estava num ponto que eu fazia anos que eu nem chorava. E justamente porque eu tinha na minha cabeça que para eu conseguir lidar com esse mundo, tinha que ser pela mente. Então, tá acontecendo alguma coisa aqui. O que eu faço? E você tá nessa pegada de maneira tão intensa e nunca para, vem um problema atrás do outro, que eu tenho certeza que eu estava nesse estado estou nesse estado de dissociação, só que agora num grau mais leve. Justamente por isso que eu não conseguia me conectar com esse emocional. E aí, com os trabalhos que a gente foi fazendo, foi melhorando. Mas até hoje, né, e trabalhando isso, e depois que a gente iniciou a terapia, que já está bombando, os acontecimentos já estão bombando, eu sinto isso, assim, que agora que fica no meu campo emocional. Parece que, assim, ao invés de... vão acontecendo as coisas, e a informação vai indo para o campo emocional, e aí eu não me conecto, vai acumulando aqui. E aí, quando eu me conecto aqui, que eu coloco o fio aqui, meu Deus do céu, parece que eu estou
trazendo o mundo. Eu falei, não é possível, eu tô chorando aqui pelo mundo inteiro, né? Um lamento e tudo aquilo, esse acesso. E só que agora eu vejo que eu ainda tenho essa dificuldade, só que agora ela é mais consciente. Então as coisas vão acontecendo, aí eu olho e falo, gente, eu tô sentindo uma tristeza, aconteceu agora esse final de semana. Mas não vou contar por quê, seus fofoqueiros. Eu tô sentindo uma tristeza, mas não tô conseguindo acessar essa tristeza. Tá assim, tá batendo aqui, mas eu não consigo acessar essa tristeza. Mas, ou seja, foi consciente a informação. Aí eu falei, a minha companheira falou, vai andar. Aí eu fui andar. Aí nesse andar, eu vi cenas que me conectaram, e aí eu consegui trazer essa tristeza para o corpo e chorar, o que eu precisava chorar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que eu ainda tenho esse grau de dissociação, mas agora eu tenho consciência que eu tenho. E venho fazendo vários trabalhos terapêuticos para melhorar isso, né? E um dos trabalhos que você fez comigo, e aí vocês vão ficar sabendo com mais detalhes depois, foi isso, né? Foi trazer esse centro. E essa importância de você crescer todos os seus corpos, né? Não só o corpo mental, mas você conseguir ter uma inteligência... Não sei, é que inteligência emocional meio que ficou meio... Batido, meio brega, mas você ter essa capacidade de... Com o seu campo emocional, que é esse chakra aqui do coração, né? Mas eu sinto isso. Bom, mas dado o relato... Ele abriu um parênteses, botou gostinho na boca da audiência e depois saiu. Quando é que as pessoas vão ter acesso aos seus segredos, Marcelo? Quando elas se tornarem membros do canal? Ai, explica isso. Mas não é uma promessa. A gente está pegando algumas experiências, como da Vera, que são tão significativas, porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso é a terapia que a Vera faz, eu estava comentando, né? É única. Não tem outra. Não é assim, tô com um problema no joelho, vou no ortopedista. Aí você abre lá, tem um monte de ortopedista. Não tem. Se você tá com esse problema, tem uma linha de terapia assim, tão específica, uma coisa tão que é só dela. Então eu fiquei pensando nisso, falei, gente, como as pessoas vêm com determinadas missões tão ricas, que é único, assim. Por isso que eu fiquei nesse estado de gratidão de ter tido essa oportunidade de fazer essa terapia com você e com seus mentores. Mas voltando... E aí, se ele se tornar membro do canal, eu tô aqui para te lembrar isso. Se vocês se tornarem membros do canal, vocês vão ver esses conteúdos como um pedacinho da terapia que eu fiz com a Vera. O início e o final da terapia não pôde ser filmada, e isso tem um motivo, vocês nem vão saber o motivo, que é tão complicado o motivo que eu nem vou explicar o motivo. Mas vocês vão ter a oportunidade de ver ali mais ou menos como funciona, porque eu sou desses, né? Eu tenho esse campo mental mais aflorado e tentando agora arrumar os outros para... se fosse na academia, né? Na academia eu tô com a cabeça enorme, gigante, e o resto do corpo meio definhado. Mas tentando... Corpo churriado, cabeça hipertrofiada. Então, tentando trabalhar. E se você tem esse campo mental e gosta de ver como funciona, a gente vai colocar aqui. Não é uma promessa, vou mandar para a Vera, e se a Vera aprovar, vou colocar aqui na área de membro para vocês verem como foi a sessão, mas foi muito legal, muito linda. Até para as pessoas se inspirarem, né? Se inspirarem. O pouco que foi liberado para as pessoas se inspirarem. Exato. E a Vera tem um trabalho de grupo que ela está desenvolvendo, e eu quero que ela comente um pouco, ligado a essa questão do propósito. Você pode falar um pouquinho? Isso realmente é importante. Porque como tinha muita gente que me pedia esse assunto e me procurava, eu não tenho nem tempo para atender todo mundo que me procura, né? Então, isso me dava uma angústia muito grande, porque eu sabia pela minha comissão espiritual que eu tinha que trabalhar o coletivo, né? E aí eles começaram a me pedir, não, você precisa acessar o coletivo. Eu falei, eu vou acessar o coletivo como com esse trabalho? Acessar vidas passadas coletivas?
né? E aí veio a questão de eu começar a entrar nas redes sociais, etc. e tal. Isso faz parte dessa minha nova missão. E nos podcasts, E nos podcasts da NeoSap. Isso tudo tem a ver com essa nova fase. E eu ficava muito angustiada com as pessoas, me procurando muito pelas redes sociais. E a maior parte das queixas é: eu não sei quem eu sou. Né? E eu pensava: pô, como é que eu posso ajudar esse povo todo? Porque eu não tenho como. Né? E aí, numa meditação, recebi as informações de como eu poderia ajudá-los, e aí montamos um programa que chama-se Propósito de Vida, um programa para você se encontrar. Então, um programa que você pode adquirir por um preço baixo, ainda em 10 vezes, e você faz diariamente exercícios de ancoramento, tá vendo? Como é importante, ancoramento, de conexão e de conscientização, dá em média uns 30 minutos por dia. E se você fizer isso, você começa a ficar mais conectado consigo, mais consciente, mais presente, mais encarnado. Né? E não tem como a gente saber quem a gente é se a gente não está muito encarnado, não, se você está só na mente. Não tem como. Né? Então, é um trabalho que, na verdade, eu trabalho nos 4 níveis. Né? Esses exercícios trabalham os 4 níveis. Né? A limpeza e desbloqueio, o aterramento, né? A conexão consigo e a conscientização. E realmente eu estou muito feliz de poder lançar. Estamos lançando em breve, nas próximas semanas, esse programa, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Ai, que maravilhoso. A um custo baixíssimo. Maravilhoso. E assim, essa questão do propósito e esse conheça-te a ti mesmo, né? Que vários convidados que a gente traz aqui falam disso, né? O Dr. Luiz fala muito isso. Sim. E depois que eu comecei a ter essa informação, e também meditações, assim, tem um livro agora que eu tô lendo, com muita calma, ele é bem pequenininho assim, mas sabe aquele livro que dá um aconchego aqui no coração? Sim. Que são os 4 compromissos. Não conheço, de quem é? Do Dom Ruiz, alguma coisa. Os 4 compromissos, é incrível. E o primeiro compromisso que ele fala é o compromisso da palavra, de você ter uma palavra impecável, e ele explica o porquê. Primeiro, a introdução do livro assim é fantástico. E ele vem trazendo isso dos Toltecs, ou seja, de uma civilização bem antiga e uma visão, nossa, é assim maravilhoso. E aí, nos últimos meses, eu tenho recebido assim, em meditação essa importância do propósito. Mas assim, para além da questão do propósito, é a importância de você. Né? Porque nesses mistérios da criação, da alma, do espírito e dessa formação de quem nós somos, quando você começa a enxergar quem você gente, é uma coisa assim eu devo estar no 0.1, mas eu estou tão impressionado de ver assim, como que a vida, como é que um ser, né, como é que esse sistema, como é que esse criador maior, Javé Olorum, arquiteto do universo, Ishura, ou qualquer nome que as pessoas dão, tem esse sistema de criação tão rico que sai uma pessoa que você por você mesmo já é um mistério. Né? Então você é tão único que você é um mistério. Você é um mistério para o mundo e um mistério para você si mesmo. E o trabalho, e o nosso trabalho é ir conhecendo aos poucos esses mistérios, né? E por que eu comentei isso? Porque aí isso foi vindo, e aí no livro não falou para fazer exercício, mas eu senti de fazer exercício que era você escrever uma carta para você mesmo. Não tá isso no livro, mas eu falei, vou fazer uma carta para mim mesmo. Como a minha palavra tem que ser impecável, eu vou ser impecável comigo. Agora. Aí eu fui escrever uma carta para mim mesmo, eu fiz isso ontem. E aí, gente, a carta ficou tão linda. Assim, aí eu acordei hoje pela manhã e li essa carta assim, e já começa assim, eu sou um ser maravilhoso. Aí começa a carta assim, para você ver como é que eu tô me sentindo. Tu deu uma melhorada, cara. Há 13 podcasts atrás ele se detonava aqui. Não, assim, são os processos, e não é uma questão
de se detonar, né? Eu gosto, às vezes, de trazer esse exemplo da minha vida, porque essas experiências, esses encontros vão perpassando a gente, esses livros, essas experiências de meditação, esses aprendizados todos, e te transforma de uma maneira... É só saber aproveitar. Você dá um bom aproveitamento. Exato, né? Então, e quando você se acha alguma coisa, né? Quando você acha que entendeu alguma coisa, você para. Aí você para de futucar a vida. E aí você para de crescer, né? Mas todo mundo... tem um professor de Vedantas que eu estou acompanhando, ele fala, até o Buda, no último momento que ele estava nessa terra respirando, ele estava aprendendo alguma coisa. Sim, né? claro. Então, e às vezes a gente se esquece disso, né? Não é porque você é um ser tão maravilhoso que não tem outras maravilhas nesse mistério todo para você conhecer. O grande erro é se dar como concluído, né? Vera, falando nisso, em seres maravilhosos, queria fazer 2 colocações. Primeira delas, é comum, depois que você faz essa... Porque só para você saber, eu vou precisar continuar fazendo o tratamento, vou ter que ir para São Paulo fazer alguma coisa, que eu já vi que eu vou precisar continuar. Mas é comum, depois de um acesso, meio que a alma dá uns tapas assim na sua cara para você falar, isso, para de bobeira, que é isso aqui que eu estou querendo te mostrar, e você não percebeu ainda? Boa pergunta. E por que eu estou comentando isso? Porque quando eu fui trazer a questão para você viu que eu sou todo vago, né? Não, que tal, eu vou contando uma história, todo vago, né? Aí você, não, Marcelo, me fala qual o problema. Porque se você não me falar o problema, eu não ligo o Lé com CREA, o fio que precisa ligar, porque é high-tech. Eu vou lá, pego, ligo aqui e tal, e não vou resolver. Então, me fala o quê? Aí eu, falei. Só que depois... Aí falei, mas eu vi que não era o ponto principal. Né? E aí eu só consegui ver isso depois que aconteceu. Isso é comum? Sim, isso acontece. Sim, com certeza. E eu estou tentando puxar pela memória, porque já aconteceu outras vezes, várias vezes, da pessoa me trazer um tema e vem um outro assunto. Espera aí, deixa eu tentar lembrar. Eu vou voltar a isso. Eu queria fazer um comentário com relação ao que você tinha falado antes. Tá. Anteriormente. Uhum. Lembrei agora. Você estava falando da questão que você fez um diário, né? Uhum. Né? Fiz uma carta. Uma carta para você mesmo. Uhum. Com relação à questão do propósito de vida, da gente se conectar consigo, existe um tema que eu bato nessa mesma tecla, que é a questão da verdade. A maior parte das pessoas vive em pequenas mentiras. Isso é muito sério, gente. Essa coisa de, eu saio de manhã, estou com dor de cabeça, não estou legal, estou saindo de casa, encontro com a vizinha, ela diz, oi Vera, tudo bem? Eu, tudo bem, e você? Eu não estou tudo bem. Eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Essas pequenas mentiras que a gente vai fazendo, ou a Anne me convida para almoçar, e eu digo, eu vou ver se eu passo lá no sábado. Eu já sei que eu não vou passar no sábado, porque eu tenho outro compromisso, que eu já sei. Outra mentira. E a gente não vai percebendo a quantidade de mentiras que a gente vai soltando ao longo do dia. Para não magoar, para não chatear, para não isso, para não aquilo. E aí, cadê você? Quem é você? Porque se você fica mentindo o tempo todo, você acha o quê? Que volta para você o quê? Chega uma hora que você não é mais verdadeira em nada. Você leu o livro, né? Os 4 compromissos. Não li o livro. Cara, ele fala exatamente Passou isso. por telepatia. Ele fala exatamente isso. Que Mas é. Um dos primeiros... A mentira é como se fosse um vírus. É um vírus aquilo lá. E tenta você ficar um dia sem mentir. Tenta. Não é fácil. Realmente não é fácil. Né? Então, assim, se você faz essas pequenas mentiras para os outros, você está mentindo para você. Porque você não está sendo verdadeira. Aí uma hora você nem sabe mais que você é, claro. Você não está sendo verdadeira com você? Quem sou eu? Você vira uma coisa meio fake.
né? Sem falar naquelas questões, as pessoas que aparentam ser algo que não são, aí já é outro nível. Mas eu estou falando de coisas que nós aqui, que estamos aqui, todos fazemos no dia a dia. Né? Começa por aí. E isso é muito sério. E eu olho para a Câmara, isso é muito sério. Não tem como a gente se descobrir quem a gente é se a gente não é verdadeiro consigo e com os outros. É disso que a gente está falando. Isso é uma das questões que, para mim, eu bato nessa mesma tecla, com relação à questão que o tema propósito de vida as pessoas se encontrarem. Agora eu vou contar a história que eu lembrei. Ah, ótimo. Uma cliente veio, sentou na minha frente e disse, olha, meu tema é, porque eu sempre pergunto por um tema, meu tema é o profissional. O meu profissional não é que eu não tenho trabalho, não é que eu não tenho clientes, mas sempre meio emperrado o negócio. Falei, tá bom. Abri campo e acessamos a alma dela. Aí, o que eu vi? Uma mulher negra na África, vestida com tipo um vestido longo branco, como se fosse uma camisola. Era à noite e ela ficava andando em círculos. Horas. Né? Aí veio a informação que ela estava andando em círculos porque ela tinha perdido a filha dela. Eu não me lembro se a menina tinha sido roubada, tipo bebê ou pequenininha, ou se ela realmente adoeceu e morreu. Esse detalhe eu não lembro. Mas eu a via de noite em círculos. Pedi mais informação, porque normalmente vai me mostrando como se fosse um filme. E não veio mais informação. Aí eu perguntei para a Alma, o que você quer dizer com isso? A informação que veio. Aí eu perguntei, como é que foi que eu perguntei? Mas isso tem a ver com a pergunta? Eu perguntei para a Alma. A resposta foi tudo. Tem tudo a ver. E não falou mais nada. Tá bom. Saí da tela e perguntei para minha cliente. Isso faz sentido? Ela disse, faz. Eu falei, é? É. Aí ela me conta que ela tinha uma filha, ou tem uma filha de 3 anos, na época 3 anos de idade, e que desde que ela tinha nascido, ela, mãe, não dormia mais. Com pânico que acontecesse alguma coisa com a menina. Então ela parou de dormir. E tomava remédio, tomava isso, e a vida dela virou inferno. Porque se você não dorme direito, né, a gente sabe o que acontece. Falei, tá bom. E eu sentia, pelas informações, que não era mais para perguntar nada, questionar nada. Tá bom. Ela foi embora. Passou-se um mês, eu liguei para ela, que não fiz com você. Mandei o WhatsApp. E aí, como estão as coisas? Aí ela me contou. Primeiro, não, isso foi 2 semanas depois. Ela me contou que ela voltou a dormir a noite toda. Que isso realmente, essa questão desapareceu na vida dela. Diga-se passagem que eu não sabia a história da filha dela, tá? Ela me contou depois. E, tipo, 1 mês depois eu liguei de novo, e aí? Como estão as coisas? Aí ela começou a contar que parece que o profissional fluiu, voltou a fluir. Como se nada tivesse acontecido. E eu achei aquilo muito interessante, porque o tema que ela trouxe era profissional, e a vida passada que apareceu era outra. Que aparentemente não tinha, o tema era outro, não tinha nada a ver com um profissional. Então, foi um caso que aconteceu isso. Ela resolveu a questão profissional com uma outra causa que a gente liberou. Foi interessante isso. Muito interessante. Muito interessante. Sabe o que me ocorreu? Que vê se faz sentido para vocês. Que
a criação, ela tem os seus meios de dar cabo dessas memórias e desse código, dessa programação, né? Então a vida ela tem meios naturais de dar cabo dessas informações que você precisa tirar da sua programação. Só que na dualidade vão acontecendo coisas que atrapalham o jeito em que isso naturalmente deveria acontecer. Exemplo, né? Era natural que as mães tivessem o parto natural, parto normal. Mas a maioria das mulheres tem cesárea, por alguma razão. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E aí precisa de intervenções, como o seu trabalho, para conseguir tirar esses emaranhados. Né? Sim. Porque já pensou se a gente tivesse que tratar todas as questões olhando só as vidas passadas, né? Ia ficar vendo o filme. Vai, próximo filme, vai, desconecta. E ficar desconectando muitas coisas. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido? Existem várias formas da gente desconectar. Então, as pessoas perguntam, eu tenho que ir no seu consultório? Não. Ótimo. Então, boa pergunta. Não. E é uma coisa interessante, eu tenho a sensação que quando a gente desconecta uma questão de vida passada, então, por exemplo, que nem a gente fez com você, eu tenho a sensação que outros casos de pessoas vivas que têm questões similares é como se acessasse aquilo também. Uau. Como se fosse uma célula que se curou e vai passando a informação de como se cura para as outras. Para os outros, via links, porque tudo é via link. Uau. Com outros no mundo inteiro, entendeu? Então, essa é uma informação que eu já recebi. Mas o que eu digo sempre para as pessoas... Primeira coisa que as pessoas, quando me procuram, eu pergunto, você faz psicoterapia? Eu mando todo mundo para psicoterapia. A gente tem que se conhecer. A gente tem que se trabalhar. Né? Você é terapeuta. Você sabe disso. Né? Então, assim, eu mando pessoas para constelação familiar, eu mando gente para tudo quanto é tipo de terapias, porque a gente tem que se conhecer. Você tem que saber onde você está inserido. E ganhar consciência, porque a gente está aqui para isso. Né? Então, é interessante que você pode, durante um processo psicoterapêutico, onde você está curando a tua relação com a tua mãe, que por acaso é uma narcisista, né? Você pode, através desse processo, estar curando questões suas de vidas passadas. Porque está tudo linkado. Ler um livro, talvez, também. Exatamente. Né? E você tem aquele aha effect que eu falei, né? Né? É como se você estivesse dando alimento à alma para lidar com aquelas memórias, né? Sim. Sim, concordo com isso. Então, não existe... Inclusive, eu falei, na primeira vez que eu fui no podcast de vocês, eu falei, todos os caminhos vão a Roma. Os romanos falavam isso. Então, existem inúmeros caminhos. E aí eu preciso falar que, a partir de mais ou menos 1860, mudou uma questão com relação à humanidade. Porque até então, a humanidade não tinha permissão de acessar e desconectar e mudar essas questões. Porque você nascia filho de alfaiate, você ia ser alfaiate. Você nascia filho de rei, você ia ser rei. Era assim. Né? E o que aconteceu? A humanidade não ia para frente. A gente ficava naquela roda de samsara que não saía do lugar. Né? E isso mudou. A partir de mais ou menos 1860, se eu não me engano, é a época na qual o arcanjo Micael assumiu a regência da Terra. A antroposofia fala disso. Começaram a nascer almas que são grandes curadores. Começou Freud, Jung, Madame Blavatsky, cada um na sua linha. E aí não importa a linha, eu digo, todos os caminhos vão a Roma. Madame Blavatsky, Edward Bach, dos Florais de Bach, aquele senhor que acessou o Reiki, o Jiro Murai do Jinshin Jitsu, o Bert Hellinger das constelações familiares. E você tem inúmeros, né?
terapeutas, curadores, médicos, que abriram portas para a humanidade. Para a gente o quê? Acessar os outros níveis e começar a ganhar consciência para conseguir mudar e sair dessa roda de samsara. Porque ninguém aguenta mais, nem os espíritos, grandes espíritos que estão tentando nos encaminhar e nos ajudar, nem eles aguentam mais. Né? E a partir daí, abriram-se as portas. Então, isso foi uma grande mudança. Né? E eu volto a dizer, e isso eu volto para falar para vocês, não sou eu, Vera. Né? Eu trabalho para seres maiores. Né? Então, é o trabalho. Então, quando você falou você, Vera, você... Não sou eu, Vera. Vera, pessoa física, é outra história. Né? É um trabalho maior. Ô Vera, e o que você faz, Vera, pessoa física, para se curar das suas questões? Eu faço psicoterapia desde várias linhas. Eu fui fazendo linhas diferentes, passei por linhas diferentes. Desde os 20 anos, 22 anos mais ou menos. Passei por várias. Fiz 11 anos de psicanálise, daquelas de divã clássica, nem sei se existe mais. 11 anos. Comecei com 3 vezes a semana, passei para 2 vezes por semana. E fui passando por várias linhas dentro da psicoterapia, e depois linhas espirituais. A gente não para de evoluir, né? Não tem como. E quanto mais a gente faz, mais abrem-se as portas, abrem-se as janelas, você começa a perceber, ver. Você começa a ver o mundo que antes você não via. Verdade. Você sabe que quando eu vi aquela série do Game of Thrones... Você viu? Vi. Uau. Adorei. Você adorou? Adorei. Game of Thrones, adorei. Era só a cabeça rolando. Só a cabeça. Ué, a história da humanidade está lá. Verdade. Se você vê aquilo, você não precisa ler mais livro nenhum, tá tudo lá. Eita, e aí, Vera sangue frio. E aí, quando você vê aquela grande muralha, do outro lado, o pessoal do norte, do gelo, que eram exércitos de zumbis, eu olhei aquilo, gente, essa humanidade é isso. Né? E quando você vê o gelado, o gelo, o norte, nós estamos falando do mental. É disso que a gente está falando. Né? O mental tomando conta e, na realidade, manipulando as grandes massas de pessoas. É aquele exército. E como é que aquele exército matava as pessoas? Você lembra? Tinha que tocar. Né? E tinha uma questão do coração, uma hora que a grande questão era pegar o coração. É simbólico aquilo lá. Eu adorei aquela série. Aliás, preciso ver de novo, porque aquilo realmente mexeu comigo. Né? E o que acontece, as brigas de poder, você olha e fala, gente, manipulações. Ué, é a história da humanidade. Ô Vera, você tem a impressão que a gente está num processo, assim, digamos, um processo planetário, que a gente está tipo, corre, meu irmão, corre que a coisa, ou você corre, ou você vai ficar. Alguma coisa nesse sentido? Porque eu nem sei explicar isso, mas eu tenho a sensação de que eu tô nessa corrida. Tipo assim, eu tô no limiar ali, sabe? Tô correndo. Tá vindo alguma coisa ali que eu preciso correr, e senão eu vou ficar lá para trás. Você sente isso? Sim, absoluta certeza. Nós temos que acelerar. Nós temos que acelerar. E aí eu falo de novo. Façam psicoterapia, façam meditação, se conectem consigo, procurem terapias, grupos de consciência. É isso que nós temos que fazer agora. Isso está muito claro. A Terra está em franca mudança. E quem consegue, vai para frente. Quem não, fica para trás. É uma pena,
É uma pena que quando você está nesse processo, pelo menos para mim, né? Eu vou falar da minha experiência. Se você chegasse em mim e falasse, você tá tudo bem? Tem trauma, tá tudo tranquilo? Pô, tá tudo tranquilo. Mano do céu. Um negócio ruim e eu achando que tava aí. Nesse processo de você tá inconsciente, como se fosse adormecido, como se você fosse um zumbi. Mas é isso mesmo. Né? E aí depois, quando parece que eu senti assim, que veio alguém, tirou um pedacinho de um véu, assim, aí eu comecei a ver, tem uma luz aí batendo. Aí quando tirou, me deu até um desespero. E aí, corre, né? Mas a minha questão, Vera, é como que as pessoas conseguem ter consciência dessa dor que elas têm? Por que a gente não está conseguindo acessar? Como que qual o aconselhamento, a palavra que você poderia trazer para a gente conseguir ter consciência de que a gente precisa tomar alguma providência? A maior parte das pessoas que me procura via rede social, eles querem fazer uma consulta mágica. Uma. E eu olho e falei, gente, não existe isso. É um processo. Né? E as pessoas não entendem isso. Muita gente não entende isso. Mas eu só queria fazer uma. Ou então diz, por isso também que nós desenvolvemos esse programa, Propósito de Vida, para poder acessar, para a grande maioria, começar a fazer pequenos movimentos de autoconscientização. Né? Pequenos exercícios, como, por exemplo, você prestar atenção se você mentiu no dia anterior. Nossa, é incrível. Né? Ou quando você precisa falar uma coisa, mas e se na hora você para e diz assim conscientemente, poxa, mas isso é uma mentira que eu vou falar. Então você pode colocar de um jeito que não seja uma mentira. Né? Sim. Não existe aquele termo na Bíblia, vigiai e orai? É disso que a gente está falando. Né? Presta atenção em você, nos seus atos, no que você está falando para o próximo. Né? Seja verdadeiro com você. E aí eu vejo as pessoas me falam, mas quando eu falo, não, façam psicoterapia, mas é caro. Eu falei, gente, existem vários lugares que você pode fazer psicoterapia gratuita, que eu sei. Né? Existem muitas coisas que as pessoas podem procurar. Quando você procura, você encontra. E aí eu volto a falar na questão, se você está num quarto escuro, o que você faz? Né? Tem gente que fica no escuro encolhido e não faz nada. E tem gente que toma a decisão e diz, eu vou levantar e procurar onde está o interruptor para acender a luz. E é disso que a gente está falando. Tem as pessoas que vão ficar lá sentadas. Então as pessoas vão procurar a luz. É disso que a gente está falando. Lindo. É engraçado que sua fala me lembrou um trechinho desse livro, que o primeiro compromisso é ser impecável com a palavra. E aí ele fala isso. Ele fala, quando você se conectar com a sua verdade, quando começar a sair verdade da sua boca, essa verdade vai ter força para curar aquilo que está obscuro em você. Só isso. Isso aí já... Sim. Se você for impecável com a tua palavra, você já tem 90% de cura, né? Sim. Maravilhoso. E aí? Adorei. Eu tô curiosa para ver essa área de membros, com todos esses segredos que a Vera desvendou de Marcelo e produção. Estou curiosíssima. Vou dar só uma palhinha. Tive 2 desastres naturais. Como assim? Nas 2 vidas acessadas. Como? Você passou por 2 desastres naturais. Naturais, no desastre natural não. Não foi desastre natural, mas 2 acidentes, digamos assim. Sim. A Vera acessou as vidas, 2 acidentes aconteceram. Já deixou um gostinho de querer mais. Aconteceram e aí tem cenas dos próximos capítulos. Muito bom. E vai ter mais. Vai ter muito mais. Vera, você quer falar alguma coisa? Tem alguma outra coisa que você...
Não, a minha mensagem é isso que eu repeti algumas vezes. Procurem se conectar consigo diariamente. É um trabalho diário. Vigiai e orai. E é isso. Tá ótimo. Maravilhoso. Vera, muitíssimo obrigado a você e essa galera toda que te acompanha, dos seus mentores, a começar do chefão. Chefão, Exatamente. tem um chefão. Tem o chefão, Exatamente. que me ajudou muito ali. E é o seu carinho de ter vindo aqui, de ter, de alguma maneira, nos acolhido. Assim, tenho muita gratidão. E se você me permitir, quero sempre estar conectado com você. Foi, assim, muito especial, tanto o episódio quanto essa possibilidade de fazer a terapia com você, assim, foi realmente único. Assim, eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade. E espero que com o programa ligado a propósito agora, que vai ser acessível, né? Seja um primeiro passo, né? Porque às vezes a gente não dá para sair tomando um remedião, né? Tem que começar com pílulas ali para te preparar, fazer uma base para você conseguir ir para além, né? Também quero participar desse programa assim que ele estiver disponível. E só te agradecer, muito obrigado. Eu agradeço. É isso aí, muito obrigada. Confesso a vocês que eu falei, meu Deus, quando as palavras vão saindo, e eu digo assim, meu Deus, eu vou contar essa história. Mas aquilo toma conta de mim. Então, para mim, são desafios, né? E eu estou muito contente de poder falar isso abertamente e com verdade. E eu acho lindo também, né, nessa tecnologia da comunicação, que é tão perigosa, né? A língua que tem as vidas e que mata, né? Sim. Essa tecnologia também a gente vai acessar. Teve várias perguntas que eu fiz que você falou, não sei, vamos ver, eu não sei ainda. E aí, quando a gente se conecta aqui nesse campo, né? Aí sai, né? A gente pega no campo ali essa informação e mais aprendizado que a gente vai trazendo pra gente. Vai fluindo. Maravilhoso. Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Por favor, se fez sentido para você esse episódio, vamos ser aí luz no mundo. Compartilha, dá o teu like, faz comentários. A Vera, quando vier para o Rio, sempre vai estar convidada para participar aqui do programa. Então, se teve alguma questão que a gente não tratou, que você queria falar, se for muito urgente, aí eu conecto com ela e a gente tenta responder. Senão, a gente coloca para o próximo episódio, assim que ela vier de novo. Tá? Mas é muito importante a sua participação. Nos comentários não precisa ser nada demais, mesmo que você não tiver alguma questão, coloca de onde você mora, coloca que você está acompanhando para a gente ver que você está acompanhando. É muito importante essa participação e esse engajamento vai mostrando para o algoritmo que é um conteúdo importante. Vocês já sabem disso, estão cansados de saber disso, então, exatamente. Por favor, nos ajudem. E eu queria falar minha rede social. Isso, pode. Para quem estiver no Spotify, né, você fala e a pessoa busca depois. Recados da Alma Oficial. Facinho. Bem fácil. Recados da Alma Oficial. E para quem estiver vendo no YouTube, eu vou deixar aqui o link da rede social da Vera. Vocês vão acompanhando de pertinho para quando ela fizer o lançamento do programa sobre propósito. A gente está todo mundo lá participando juntos, tá? Obrigado por vocês terem vindo até aqui. Muito feliz da participação de vocês também. E aguardem os segredos. Aguardem os segredos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Foi? Não podemos esquecer da fotinho. A fotinho final.